Hierofante. O templo está preparado para o 31º caminho. Batida. Fratres e sorores do templo externo, da estela matutina, ajudem-me a abrir o templo no grau 3 igual a 8 de prácticos. Honorável Hegemon, assegure-se de que o templo esteja propriamente guardado. Isso é feito. Hegemon, muito honorável Hierofante, o templo está propriamente guardado. Honorável Hiereus, assegure-se de que ninguém abaixo do grau de prácticos esteja presente. Hiereus. Fratres e sorores, deem o signo de prácticos. Feito. Muito honorável Hierofante, todos os presentes alcançaram o grau de 3 igual a 8. Todos saúdam. Hierofante. Honorável Hegemon, a que particular elemento este grau é atribuído? Hegemon, ao elemento água. Hierofante. Honorável Hiereus, a que planeta este grau especialmente se refere? Ao planeta Mercúrio. Honorável Hegemon, quais caminhos estão ligados a este grau? Aos 31º e 30º caminhos de Shin e Resh. Honorável Hiereus, a que se refere o 31º caminho? Ao reflexo da esfera de fogo. Honorável Hegemon, a que se refere o 30º caminho? Ao reflexo da esfera do Sol. Todos se levantam, voltando-se para o leste. Hierofante. Adoremos o Senhor e Rei da Água. Elohim Sabaó. Elohim dos exércitos. Glória ao Ruach. Elohim que se moveu sobre a face das águas da criação. Amém. Todos saúdam. O Hierofante sai de seu trono e se dirige para o oeste. Ele se posiciona diante da placa da água, na qual está colocado uma taça de água. Sobre a placa, ele faz no ar o círculo de invocação e os pentagramas da água. E o Elohim disse: façamos Adão a nossa imagem e a nossa semelhança, e que tenha domínio sobre os peixes do mar. Em nome do forte e poderoso A.L. E em nome de Elohim Sabaó, espíritos da água, adorem o seu Criador. Ele pega a taça de água à frente da placa e diante dela faz o signo da águia. Em nome de Gabriel, o grande arcanjo da água, e no signo da águia, espíritos da água, adorem o seu Criador. Ele faz uma cruz com a taça. Em nome e letras do grande quadrângulo do oeste, revelado a Enoque, pelo grande anjo ave, espíritos da água, adorem o seu Criador. Ele ergue a taça bem alto. Pelos 3 grandes nomes secretos de Deus, presentes nos estandartes do oeste, em pé, Arcel, Gaiol, espíritos da água, adorem o seu Criador. Em nome de Ra, Agiosel, grande rei do oeste, espíritos da água, adorem o seu Criador. O Hierofante recoloca a taça e volta para o seu lugar. Todos voltam para os seus lugares. Em nome de Elohim, Sabaó, eu declaro o templo aberto no 3 igual a 8 do Prácticos. Fratres e sorores, o nosso frater ou soror, havendo progredido no caminho da ciência oculta que lhe permitiu passar no exame do requerido conhecimento, agora é elegível para sua promoção ao grau de práticos, e eu recebi devidamente a autorização dos muito honoráveis dirigentes da segunda ordem para promovê-lo de acordo. Honorável Hegemon, supervisione a preparação do Teóricos e dele o habitual alerta. Hegemon se levanta. Ele prossegue para sair do templo, antes parando diante do trono do Hierofante para fazer a saudação com o signo do grau. Teóricos deve ser trajado e portando a faixa de seu grau. Hegemon entrega-lhe o distintivo,
a sólida pirâmide triangular. Coloca-lhe a venda e o conduz à porta. Hegemon dá o alerta, e Ereus abre a porta, admite-os e volta para o seu lugar. Hegemon. O seu trono era como uma chama de fogo, e as rodas como fogo ardente. Hegemon conduz a Teóricos para o oeste e apanha a pirâmide de Teóricos. Está voltado para o Hiereus, que se levanta. Hiereus, dê-me o signo do grau de Teóricos, dê-me o aperto de mão, diga a grande palavra. Isso é feito com o Hegemon, incitando-o, se necessário, Shaddai El-Shai. O número místico 45 e a senha Menri. Dê-me também o título místico e o símbolo que você recebeu nesse grau. Teóricos. Poraios de Rejectis, Ruash. Ajudado, se necessário. Hierofante. Poraios de Rejectis. Você jura solenemente manter o mesmo estrito segredo a respeito dos mistérios, dos 31º e 30º caminhos, deste grau de práticos que você jurou manter a respeito daqueles 2 graus precedentes? Teóricos, eu juro. Hegemon posiciona Teóricos voltado para o oeste, diante da placa. Hierofante, então, estenda sua mão na posição do signo de saudação de um neófito e diga: eu juro pelo abismo das águas. Feito. E Teóricos repete as palavras. Que a venda seja removida. Feito. Hegemon coloca em suas mãos a taça de água diante da placa. Asperge com a sua própria mão algumas gotas de água em direção à placa da água a oeste e repita: que os poderes da água sejam testemunha do meu juramento. Feito. Teóricos repete as palavras. Hegemon repõe a taça em seu lugar. Conduza o Teóricos para o leste e posicione-o entre os pilares místicos. Feito. À sua frente estão os portais dos 31º, 32º e 29º caminhos. Como já sabe, o caminho central leva para o grau de Teóricos, a partir do grau de Zelator. O da esquerda, agora aberto para você, é o 31º caminho que conduz do 1 igual a 10 do Zelator, para o 3 igual a 8 do Prácticos. Segure em sua mão direita a pirâmide de fogo e siga o seu guia. Axiokersa, o Kabir, que o conduz pelo caminho do fogo. Hegemon leva Teóricos por meio dos pilares, passando por Hierofante e fazendo o signo da saudação. Circulam um hall e param diante do trono do Hierofante. Ao se aproximarem, o Hierofante se levanta com a lâmpada vermelha na mão. Axieros, o primeiro Kabir, falou para Casmilos, o candidato, e disse: eu sou o ápice da pirâmide de fogo. Eu sou o fogo solar que derrama os seus raios sobre o mundo inferior. Provedor de vida, provedor de luz, com que símbolos você procura entrar? Com o símbolo da pirâmide de fogo. Ou são todos a voz de Axieros, o primeiro Kabir? A mente do pai ressoou em um rugido reverberante, compreendendo por vontade invencível e ideias de uma só forma que, fluindo, surgiram dessa fonte única. Pois do Pai eram também a vontade e o fim pelos quais ainda estão conectadas ao Pai de acordo com a vida alternante, por meio de seus diversos veículos. Mas elas foram divididas em partes e distribuídas pelo fogo intelectual em outros intelectos, pois o Rei de todas as coisas posicionou-se antecipadamente à frente do mundo polimorfo, por meio do qual o universo brilha armado com todo tipo de ideias, das quais o fundamento é uno e único. Disso resultou que os outros precipitaram-se distribuídos e separados entre os vários corpos do universo,
e nascem em exames por meio dos vastos abismos, resolvendo em ilimitável radiação. Elas são concepções intelectuais que procedem da fonte paterna, compartindo abundantemente do brilho do fogo, na culminação do tempo incansável. Mas a fonte primária e perfeita do Pai derrama incessantemente essas ideias primogênitas. Sendo muitas, elas ascendem faiscantes ao mundo resplandecente, e nelas estão contidas as três supernais. Porque é o operador, porque é o provedor do fogo, emprenhado de vida, porque preenche o seio produtor de vida de Hécate, e porque incute nos sinoches a vivificante força do fogo imbuída de um grande poder. O Criador de todas as coisas, autossuficiente, formou o mundo, e havia uma certa massa de fogo, e todas essas coisas ele produziu sozinho, para que o corpo cósmico fosse totalmente conformado, para que o cosmos pudesse ser manifestado e não parecesse desmembrado. E ele estabeleceu uma vasta multidão de estrelas errantes, sem esforço laborioso e penoso, para que se mantivessem estáveis, com ausência de movimento, fazendo com que o fogo desse mais fogo. Esse foi o discurso de Axieros. Hegemon conduz teóricos até Hiereus, que se levanta segurando a sua lâmpada vermelha. Eles param à sua frente. Axioquerços, o segundo Kabir, falou com Casmilos, o candidato, e disse: Eu sou o ângulo básico esquerdo do triângulo da chama. Eu sou o fogo vulcânico e terrestre, ardendo faiscante pelos abismos da terra. Fogo dilacerante, fogo penetrante, arrebatando a cortina da matéria. Fogo contraído, fogo atormentado, revolvendo furiosamente em uma tormenta fantástica. Com que símbolo você procura entrar? Com o símbolo da pirâmide de fogo. Hegemon volta para o seu lugar, fazendo o sinal a teóricos para permanecer. Ouçam todos a voz de Axioquerços, o segundo Kabir, pois não foi na matéria que o fogo, que está no além primordial, encerrava o seu poder em atos, mas na mente. Pois o formador do mundo do fogo é a mente da mente, quem primeiro brotou da mente, vestindo o fogo com outro fogo, ligando-os juntos, para que ele pudesse mesclar as imanentes crateras, e ao mesmo tempo preservando a natureza do brilho de seu próprio fogo, e por conseguinte um redemoinho de fogo cobre o brilho de uma chama faiscante, penetrando os abismos do universo. A partir daí, todos estendem seus maravilhosos raios para baixo, de maneira abundante, animando a luz, o fogo, o éter e o universo. Dele procedem todos os implacáveis trovões, os envolventes, redemoinho e a tormenta, que são o seio da esplêndida força de Hécate, gerada pelo Pai e aquele que abrange o brilho de fogo e o forte espírito dos polos, tudo o que além é fogo. Esse foi o discurso de Axioquerços. O Hiereus conduz o teórico de volta ao Hegemon, que se levanta com a lâmpada. Axioquerça, o terceiro Kabir, falou com Casmios, o candidato, e disse: Eu sou o ângulo básico direito do triângulo da chama. Eu sou o fogo astral e fluido, revolvendo e faiscando pelo firmamento. Eu sou a vida dos seres, o calor vital da existência. Com que signo você procura entrar? Hiereus induz teóricos a responder e volta para o seu lugar.
depois de colocar um assento para teóricos a oeste do altar, com o símbolo da pirâmide de fogo. Escutem a voz de Axioquerça, o terceiro Kabir. O pai retirou-se, mas não apagou o seu próprio fogo, em seu poder intelectual. Todas as coisas procederam desse fogo único, pois o pai fez todas as coisas perfeitas e entregou-as à segunda mente, que todas as raças de homens chamam de primeira. A mente do pai montado nas vigas sutis que brilham, com os troços do inflexível e incansável fogo. A alma, sendo um fogo brilhante, pelo poder do pai permanece imortal e é senhora da vida, e preenche os muitos recessos do seio do mundo, com canais se cruzando, em que ela realiza as obras do fogo incorruptível. Esse é o discurso de Axioquerça. Hegemon conduz teóricos para o assento a oeste, voltado para o hierofante. Não se incline para o mundo do esplendor obscuro no qual está constantemente presente uma profundeza sem fé. E Hades envolto em nuvens, deleitando-se com imagens ininteligíveis, precipitantes e tortuosas. Um abismo negro em rotação constante, sempre desposando um corpo sem luz, sem forma e vazio. A natureza nos convence de que existem demônios puros, como também maus germes da matéria que podem tornar-se úteis e bons. Mas esses são mistérios que evoluem do profundo abismo da mente. Esse tipo de fogo existe e se estende pelos vendavais ou até mesmo como um fogo sem forma de onde surge a imagem de uma voz, ou como uma luz faiscante, abundando, revolvendo e chorando alto. Também há a visão resplandecente do corcel de luz ou de uma criança carregada nos ombros do corcel celestial, fogoso ou trajado de ouro, ou nu e atirando com um arco feixes de luz, e em pé no lombo de um cavalo. Mas, se a sua meditação se prolongar, você reunirá todos esses símbolos sob a forma de um leão. Então, quando a abóboda dos céus não lhe for mais visível, assim como a massa da terra, quando para você as estrelas perderem o seu brilho e a luz da lua estiver velada, quando para você a terra já não mais existir e uma chama radiante o envolver, não procure chamar diante de si a imagem visível da natureza da alma, pois você não deve contemplá-la antes de seu corpo ser purificado pelos rituais sagrados, pois arrastando constantemente a alma e afastando-a das coisas sagradas até os confins da matéria, surgem os terríveis demônios com semblantes de cães que nunca mostram à visão mortal a sua verdadeira imagem. Portanto, primeiro o sacerdote que dirige os trabalhos do fogo deve aspergir com a água primordial do mar altamente ressonante. Trabalhe junto aos estrófalos de Hécate, quando você se deparar com a aproximação de um demônio terrestre. Grite bem alto e sacrifique a pedra Minizourim. Não altere os bárbaros nomes de evocação, pois eles são os nomes divinos que, nos rituais sagrados, possuem um poder inefável. E quando, após todos os fantasmas desaparecerem, você enxergar o fogo sagrado e informe, o fogo que se movimenta e lança os seus raios e faísca pelas profundezas ocultas do universo, ouça a voz do fogo. Assim falou Kabir. Hegemon conduz teóricos ao pé do trono do hierofante e, pegando a pirâmide triangular, entrega-a ao hierofante. A sólida pirâmide triangular é um hieróglifo apropriado do fogo. Ele é formado de 4 triângulos,
3 visíveis e um oculto, sendo este a síntese do todo. Os 3 triângulos visíveis representam os fogos solar, vulcânico e astral, enquanto o quarto representa o calor latente. Audi, ativo, Albi, passivo, Aur, equilibrado, enquanto Ash é o nome do fogo. Ele coloca a pirâmide de lado. O 31º caminho da Sefer Yetzirah, que corresponde à letra Shin, é chamado de inteligência perpétua, porque regula os próprios movimentos do Sol e da Lua, em sua respectiva ordem, cada um em uma órbita conveniente. Portanto, trata-se de um reflexo da esfera de fogo e o caminho que liga o universo material, conforme é descrito em Malkuth, com o pilar da severidade, o lado de Geburah, por meio da Sefirah Hod. Hierofante se levanta, Hegemon retrocede e, ao descer do palco, indica teóricos para segui-lo. Ele conduz teóricos a oeste do altar. Hegemon segue adiante e se posiciona ao lado sul, e Hierofante permanece ao norte. Diante de você, sobre o altar, está o 20º arcano do tarô, que simbolicamente representa essas ideias. Na visão do não iniciado, aparente, ele representa o último juízo, com um anjo tocando uma trompeta e os mortos ressurgindo de seus túmulos. Mas o seu significado é muito mais oculto e muito mais profundo do que isso, pois é uma imagem dos poderes do fogo. O anjo é envolto em um arco-íris, do qual emanam labaredas de fogo e coroado do sol. Representa Micael, o grande arcanjo, o regente do fogo solar. As serpentes que pulam no arco-íris são símbolos dos ardentes serafins. A trombeta representa a influência do espírito que desce, de Binah, enquanto o estandarte com a cruz refere-se aos 4 rios do paraíso e às letras do nome sagrado. Ele também é Axieros, o primeiro Kabir da Samotrácia, assim como Zeus e Osíris. A figura na parte inferior esquerda, surgindo da terra, é Samael, o regente do fogo vulcânico. Ele também é Axioquersos, o segundo Kabir, Plutão e Tifon. A figura na parte inferior direita é Anael, o regente da luz astral. Ele também é Axioquersa, o terceiro Kabir, Ceres ou Perséfone, Ísis e Néfitis. Portanto, ela é representada em uma forma duplicada, surgindo das águas. Ao redor destas 2 figuras emanam faíscas e relâmpagos. Essas 3 figuras importantes do triângulo de fogo representam ainda o fogo operando nos 3 elementos, terra, ar e água. A figura de costas na parte central inferior, com seus braços fazendo o signo do 2, é igual a 9, é Arael, o regente do calor latente. Ele surge da terra como se fosse receber as propriedades dos outros 3. Ele também é Casmilos, o candidato aos mistérios da Samotrácia, e Horus do Egito. Ele surge do túmulo cúbico feito de rocha e faz alusão ao candidato que atravessa o caminho do fogo. As 3 figuras na parte inferior representam a letra hebraica Shin, a qual o fogo é especialmente referido. Os 7 odes hebraicos fazem alusão às Sefiró, que operam em cada planeta, e ao Shen Han Forest. O hierofante volta para o seu trono. Hegemon se dirige ao norte do altar, se posiciona diante de teóricos que permanece a oeste. Tenho grande satisfação de lhe conferir o título de Senhor do 31º caminho. Agora você sairá do templo por um curto espaço de tempo e, ao retornar, iniciaremos a cerimônia de sua passagem pelo 30º caminho. Teóricos é conduzido para fora do templo por Hegemon, que faz o sinal do neófito ao passar pelo trono do hierofante.
teóricos deve fazer o mesmo.